Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou estar aqui gravando uma aula direcionada especial aos meus alunos do PEJA, tá? Que fala sobre os conjuntos numéricos, tá? Quais são os conjuntos numéricos? Por que são importantes estudar esses conjuntos numéricos? Porque a gente utiliza esses números no nosso dia a dia, pessoal, tá? Um conjunto que a gente aprende desde lá do sexto ano, ou da 151, são os números naturais. O que seriam os números naturais, professor? Os números naturais, pessoal, são esses números aqui, ó, do zero até o infinito, né? Por que eles surgiram? Né? Da necessidade do homem contar, ordenar as coisas, organizar. Por exemplo, todos nós temos um número de identidade. Imagine se os números não existissem. Como é que seria confuso? Um número de casa. Imagine chegar lá no o carteiro, chegar para entregar uma correspondência. Ah, é na casa do Joaquim, no bairro tem dois Joaquins. Gerariam dúvida. Ah, na casa amarela tem duas casas. Então os números são importantes. Tá? Depois surgiram os números inteiros, né? Que são os números negativos. Quando tem um menos, são os chamados de negativos. Quando não tem sinal, a gente chama de positivos, que o positivo não necessariamente precisa ser colocado, você pode colocar um mais ou não, tá? São importantes, por exemplo, quando a gente fala de temperatura abaixo de zero é negativo, acima de zero é positivo. Quando a gente fala de saldo, saldo de gols, saldo bancário, né? Eu estou devendo ao banco, então eu estou negativo, certo? Tá sobrando dinheiro na minha conta, né? Então eu estou positivo. Eu tenho crédito positivo, não, eu não tenho crédito, certo? Então tem inúmeras situações em que a gente usa números positivos e negativos, por isso são importantes, tá? Os números não foram criados para perturbar, mas para ajudar o homem na necessidade de organizar a sua vida. Tá? Um outro conjunto que também é muito utilizado, parece difícil, mas não é, são os números racionais. O que são os números racionais? Quando o homem sentiu a necessidade de dividir quantidade, por exemplo, um pão para duas pessoas, dá meio pão para cada. Isso aqui é meio, a fração meio, e esse aqui é um número meio. Um pão, uma bala para duas pessoas dá meia bala. Quando o homem pega uma coisa inteira e quer dividir uma pizza, por exemplo, né? Uma pizza. Não vai ficar muito redondinho aqui não, mas vamos lá. Imagine uma pizza fatiada em 8 pedaços. Aí você foi lá e comeu 2 pedaços. Você comeu 2 oitavos. Isso é uma fração que tem a ver com um número racionais, porque racionais, né, tem a ver com quociente, por isso a letra Q. Quociente é o resultado de uma divisão, tá? Então, na verdade, o que é esse A sobre B aqui, professor? A sobre B são frações, pessoal. Só isso. São as frações. O A e o B são o quê? Números inteiros. Pode ser positivo, negativo, tá? O que são os números racionais? São as frações, são os decimais finitos. O que é decimais finitos? São os números com vírgula. 4,7, 4,82, 0,03. Número com vírgula são os decimais finitos ou infinitos, quando tem reticências. Por exemplo, 0,444 reticências. O 4 repete infinitamente. São chamados de quê? Dízimas periódicas. Tá? O que são os decimais finitos? São aqueles que possuem um número finito de casas decimais. Porque, por exemplo, tem número assim, 0,4. Isso aqui é um decimal finito. Agora, se for assim, 0,444, deixa eu só subir um pouquinho aqui. Aqui já é um
decimal infinito. E ainda repete. A gente chama de periódico. Decimal finito periódico. Ele repete. Certo? Então, os números racionais são o quê? As frações, são esses decimais finitos, são os números. Aí você pode falar, em que eu uso isso? Sua altura, por exemplo, é um número. Por exemplo, a minha altura é 1,82, é 1,82 metros. É um número com vírgula. Né? O peso, né? A massa, por exemplo, nossa massa costuma ser valores quebrados, número com vírgula. Então, eles estão presentes na nossa vida. O dinheiro, o próprio dinheiro é um número decimal. Você vai lá comprar o arroz, 4,75, número decimal. Então, os números racionais estão presentes na nossa vida. Só diminuir um pouco aqui, que eu dei um zoom. Então, os números... As dízimas periódicas. Eu quero especificar um pouco sobre as dízimas. São os decimais infinitos, mas que repetem. Por exemplo, depois da vírgula, tem uma repetição, que é o 3. O 3 a gente chama de período. Certo? Quem é o período aqui? 451. 451. 451. Então, 451 é o período. Aqui, 758. Não. 7.589. 7.589. 7.589. 7.589 é o período. Tá? Esse número que repete a gente chama de período. Como é que eu encontro uma dízima periódica, professor? Da onde surgem essas dízimas? Por exemplo, quando você tem a fração 1/3, que é um número racional, se você dividir 1 para 3, vamos dividir. Lembra que número racional é uma divisão. 1 dá para dividir para 3? Não. A gente aprende que quando não dá para dividir, esse 1 aqui é uma unidade. Eu vou transformar em 10 décimos. Uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos. Então, eu vou substituir esse 1 aqui por 10 décimos. Só que o décimo fica depois da vírgula. 10 dividido para 3 dá 3. Sobra 1. 1 dá para dividir, aí é 1 décimo. 1 décimo é igual a 10 centésimos. Vou abreviar aqui, centésimos. Então, centésimo é o segundo número depois da vírgula. Então, você bota um zero aqui. Vai dar 3. Sobra 1 centésimo, que é a mesma coisa que 1 milésimo. Milésimo é o terceiro número depois da vírgula. Vai ficar repetindo infinitamente. As dízimas surgem da divisão de algumas frações, pessoal. Então, por exemplo, como é que surgiu essa dízima aqui, professor? 12, 12, 12. 12 dividido para 99. Vamos conferir aqui? 12 dá para dividir para 99? Não. Então é 0, por quê? Porque você transformou em décimos. Décimo fica depois da vírgula. 2 vezes 99 dá 198. Opa, perdão. Aqui não vai dar 2, né? Vai dar 1. 1 vezes 99 é 99. Para 120 sobra 21. 21 não dá para dividir. Bota um 0. Não precisa botar vírgula de novo, porque centésimo é o segundo depois da vírgula. A vírgula é uma única vez. 210 dividido para 99 dá 2. 2 vezes 99 dá 198. Para 210 sobra 12.
12 dá para dividir para 99? Não, boto 0. 120 dividido para 99 dá 1. Sobra 21. Boto 0. Vai dar 2. Sobra 12. Ou seja, você vai perceber que esse processo vai ficar repetindo o quê? Infinitamente. Você encontrou uma dízima periódica que você pode representar assim, ó, com um traço em cima do número que repete. Certo? Então aqui, por exemplo, ó, você poderia botar 0,313 só com tracinho. Beleza? Então, dízima periódica ela não é uma criação do ser humano. Ela surge quando o ser humano começa a fazer alguns cálculos, pegar uma fração e dividir. Aí você pode falar, professor, um pão dividido para 3 pessoas, vai dar quanto para cada? Vai dar 0,333? É obviamente que não, que geometricamente quando você dividir, você não vai conseguir dividir exatamente igual. Vai ficar bem próximo, mas igual não, porque senão você não ia conseguir dividir, porque dá um número infinito, tá? Você pode falar, tem uma, R$1 dividido para 3 pessoas dá 33 centavos para cada um, pessoal. Se você pegar R$1 e dividir para 3 pessoas, isso aí daria aproximadamente o quê? 0,33 centavos para cada um. Um ia ter que ganhar 34. Se eu quiser dar o mesmo valor para todo mundo, você tem que ter valor, ia ter que fazer infinitas divisões, né? Porque aqui você percebeu que dá infinitas divisões. Aí você não consegue. Então você faz o quê? Dá 33 para 2 e 34 centavos para 1. Beleza? Então esses números estão inseridos no nosso dia a dia. Tá? Existe um outro conjunto que são os irracionais. O que são os irracionais? São os decimais infinitos não periódicos, ou seja, não repetem depois da vírgula. São números infinitos, mas depois da vírgula não repetem. Não tem sequência, uma sequência, tá? Infinito por causa das reticências. Aí você pode falar, professor, esses números existem? Existem, tá? Eles existem. Se você pegar a sua calculadora aí, você vai encontrar esse número aqui, ó. Número π, que é esse símbolo aqui, ó. O π, deixa eu lembrar aqui, o π, ele vale 3, ele é um número infinito. O π é um número infinito. 3,14 92, se eu não me engano. Vamos ver aqui, vamos conferir. É um número infinito. Número π, 3,14, 15, 92, 65, 35. No celular de vocês, aí vocês vão encontrar esse número aí, esse símbolo. É só você apertar o número 35, 65, 35. Esse número, como é que surge esse número? Por que tem essa letra? Essa é uma letra grega, pessoal, π, que representa esse número infinito, né? Tem a ver, os gregos, eles difundiram bem isso, eles pegavam o tamanho de uma circunferência, que é essa linha aqui, eles esticavam, mediam com barbante e dividiam pelo diâmetro. Tamanho, comprimento C dividido pelo diâmetro, toda a circunferência vai descobrir o quê? Pegar o tamanho da circunferência e dividir pelo diâmetro, você encontra um valor aproximadamente 3,14. Tá? Raiz quadrada de número primo. Número primo é aquele que só tem 2 divisores. O 2 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Se você pegar aí no seu celular, bota lá o V e o 2 dentro. Você vai encontrar o valor do número da raiz de 2. É 1,41, 42, 13, 56, 23,
infinito e não repete. Esses são números o quê? Irracionais. Raiz quadrada de 3, que dá 1,7, 7, 3, 2, 0, 50, infinito, pessoal. Então existem esses números, eles estão presentes. Pega a sua calculadora aí e confere, bota lá, raiz quadrada de número primo. O que são números primos, professor? Não lembro. É um número que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Quando eu digo só dá para dividir, a divisão é exata, vai dar resto zero. Tá? Esses números, por exemplo, o número π é um número importantíssimo. Ele é usado para calcular o comprimento de uma circunferência. Ele é usado para calcular a área de uma circunferência. Tá? Só com relação a esse número π, tem um vídeo aí no canal que eu falo sobre o número π, sobre o comprimento da circunferência, sobre a área. Então você pode procurar aí no canal e assistir essa aula sobre o número π. Tá? Aqui eu só quero apresentar para vocês os conjuntos numéricos. A gente viu os números naturais, tá? Os números inteiros, racionais. Se você juntar o que, lembra que o que são os racionais mais os irracionais, você encontra o quê? Mais os irracionais, você encontra os números reais. Tá? É o R de reais. Resumindo, números reais são todos os números que a gente conhece. Para resumir, um diagrama dos conjuntos. Ó. Esse conjunto vermelho são os números naturais, 0, 1, 2, 3. O azul, o conjunto N está contido no Z. Lembrando que o N, naturais. O Z inteiro. Então, ó, o vermelho está dentro do azul. O azul está dentro do... Ou seja, está contido. Esse símbolo aqui significa contido. Está dentro. Seria isso. Do que? Mas o que não está dentro do conjunto verde aqui. Não está. O conjunto I, que tem um número π que vale 3,14, 15, 92, infinito. O raiz de 2 que vale 1,4, né? Deixa eu lembrar aqui. 41, 42, 13, infinito e não repete. O raiz de 3 que é 1,7, 3, 0, 20, 50, se eu não estou enganado, deixa eu conferir aqui. 7, 3, 20, 50, 80, números infinitos. Então, ó, quem é o conjunto R? É quando tu junta o amarelo com o verde. Ou seja, o conjunto R é o Q unido, esse símbolo aqui é o símbolo de união. União é juntar com o I. Você junta o conjunto amarelo. O conjunto azul está dentro do amarelo. O vermelho está dentro do azul. Tá? Aí aqui você tem algumas afirmações. Ó. Os números naturais é subconjunto, ou seja, está dentro do conjunto dos números inteiros? Verdadeiro. Os números inteiros é subconjunto dos números racionais? Verdadeiro. Os números racionais, subconjunto dos números reais? Verdadeiro. O amarelo está dentro do R, porque o R, o amarelo, que é o conjunto dos racionais, faz parte dos conjuntos dos números reais. Os irracionais é um subconjunto dos números reais? Verdadeiro. O verde está dentro do R? Tá. Os números racionais e os números racionais não possuem nenhum elemento comum? Verdadeiro. Não tem. Ó. Tá vendo aqui essa linha aqui que eu vou botar até de vermelho? Ó. Opa! Essa linha aqui de vermelho, ó. Essa linha de... Vou pegar aqui uma régua aqui. Aí agora vai ficar certinho. Essa linha aqui que eu vou botar de vermelho, ela separa. Ó. Separa os dois conjuntos.
Dois conjuntos não têm elementos em comum, não tem. Mas quando você junta os dois, você tem os números reais. Beleza, pessoal? Vou deixar para vocês uma lista com exercícios, tá? Vocês vão tentar fazer. Se tiver lá exercício para transformar fração em número decimal, basta dividir o numerador, que é o de cima, pelo denominador. Quando não der para dividir 2, dá para dividir para 3, não. Bota 0, e acrescenta um 0. Porque você transformou em décimo. E décimo fica depois da vírgula. Se você lembrar lá os números decimais, os números decimais tem antes da vírgula, que é a parte inteira, e depois da vírgula, que é a parte decimal. Se você pegar um número A, esse aqui é unidade, vou botar de outra cor aqui. Esse é unidade, dezena e centena. Aqui é o que? Décimos. Esse aqui é centésimos. E esse aqui, milésimo. Então, o primeiro número depois da vírgula é o décimo. Então, quando você, por exemplo, tinha 2, 2 não dá para dividir para 3, transformou em décimo, tem que ficar depois, por isso que aparece o 0, 20 dividido por 3. Quanto que é 20 dividido por 3? Dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. 2 não dá para dividir, bota o 0. Vai dar 6, sobra 2, bota o 0. Vai dar o quê? Uma dízima periódica. Ah, professor, sempre dá dízima periódica? Não. Às vezes, por exemplo, tem contas que não vão dar dízima periódica. Por exemplo, ó, deixa eu botar aqui um valor para vocês. 5 meio. Vamos dividir 5 para meio. Para 2. Dá 2. 2 vezes 2 é 4. Sobra 1. 1 não dá para dividir. Bota vírgula, acrescenta 0. 10 dividido por 2 dá 5. Deu 2,5. 11 dividido para 2 vai dar 5,5. Tá? Então, quando você tem uma fração, você pode transformar em um número decimal ou numa dízima periódica. Basta dividir o numerador pelo denominador. Vou deixar uma lista de exercícios para que vocês tentem fazer. Tá? Nós estamos usando aí o WhatsApp também. Vocês vão pegar, podem copiar o conteúdo do vídeo aí no caderno. Aqueles que conseguirem imprimir, imprimam o material que eu vou disponibilizar para vocês. Tentem fazer os exercícios. Beleza, galera? Bons estudos. Aproveitem, se inscrevam aí no canal, ativem o sino de notificação, tá? Porque eu vou estar sempre postando aula no canal para facilitar, tá? E a gente vai continuar, tá? Depois a gente vai vir com outros conteúdos e eu espero que vocês, que essa aula os ajude na resolução dessas questões, beleza? Um abraço e até uma próxima, galera.